Estamos aqui para mais um Papo Cabeça e hoje falando sobre espiritualidade e saúde mental. Será que a espiritualidade interfere na saúde mental, na qualidade dessa saúde mental? Para falarmos sobre isso, hoje estamos aqui com o meu mestre. Ele é doutor, tá, gente? Mas como ele é meu mentor, então ele é meu mestre, professor Saulo Magalhães, doutor em psicologia e agora neuropsicólogo também, né, Saulo? Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Associado da Unipsico, que é a nossa apoiadora aqui, em conjunto com a Produz Produtora. Saulo, seja bem-vindo, muito obrigada. Obrigado, Núbia, pelo convite, é um prazer estar aqui. O prazer é todo mundo, pode ter certeza, estou super feliz, eu sou meio babona. Rafael Lima, Lopes. Ai, desculpa, foi mal, mas a gente conserta aqui. Rafael Lopes, filósofo clínico e cientista social como eu, meu colega também. Seja bem-vindo, Rafael, muito obrigada também por ter aceito o nosso convite. É um prazer imenso estar aqui. Coisa boa. Mestre, vou começar por você. É importante a espiritualidade para a saúde mental, para a qualidade da nossa saúde mental, sobretudo nesse momento, né, em que, infelizmente, a saúde mental tem passado por muita coisa, né, porque a gente agora, né, nós agora temos a NR1, que a gente não pode esquecer de falar aqui, gente, que é obrigando as empresas a olharem para a saúde mental dos seus colaboradores de tão grave que isso se tornou. No ano passado, o aumento foi de 134% no número de pessoas afastadas por causa de problemas mentais. É importante? É fundamental, Núbia. Se a gente pensar que, quando nós falamos saúde mental e espiritualidade, nós estamos falando de estruturas que compõem a natureza humana. Então, assim como a gente fala da fisiologia do corpo, nós falamos das relações, nós também falamos de como as emoções se expressam e como nós temos uma necessidade de transcender, né? De atribuir sentido e significado às nossas experiências, ao nosso dia a dia, à nossa vida. E aqui reside a espiritualidade. É onde a dinâmica de fé vai acontecer, é onde a minha experiência religiosa vai se orientar, e isso, sem dúvida nenhuma, tem um diálogo direto com a minha expressão psíquica e emocional. Então, sim, com certeza. E como é que a gente vê isso no dia a dia? Porque, assim, enquanto cientista social, né, você estuda a sociedade, o comportamento dessa sociedade. Como é que a gente enxerga isso, né? A importância da espiritualidade para a saúde mental, Rafael? Então, Núbia, a espiritualidade, como o Dr. Saulo, meu querido amigo aqui, bem descreveu, ela é intrínseca à existência, ela vai se manifestar em contextos diferentes, em categorias diferentes, ela está presente no ser humano, né? O Freud, olha eu na área aqui dos psicólogos, o Freud trazia no Tabu e Totem a ideia de que o homem precisa falar com uma voz para além de si, né? E ao longo da história, isso só vai sendo transformado. Hoje você tem até, eu estava vendo ali, vou perguntar para o Saulo sobre isso, robôs psicólogos. Uhum. Você baixa um aplicativo e conversa sobre você. Uau, que linda essa inovação tecnológica. Mas a verdade é que a gente está falando da mesma coisa, da necessidade do desenvolvimento da espiritualidade. E talvez pensar a saúde como uma consequência, né? Uma saúde física de uma consequência de uma saúde espiritual. Não é à toa que está lá na OMS agora o termo espiritual na definição do conceito de saúde. Engraçado que a gente estava comentando aqui, hoje eu participei de um painel da ACD, equipe maravilhosa, ó, beijo para vocês, obrigada. E tinha uma geriatra lá, a doutora Rosiane. Peço desculpas porque de fato esqueci o sobrenome dela, não me ative a isso. E ela fala assim que nós somos uma tríade e que ela achava que era primeiro corpo, a gente tem que cuidar do corpo, da mente e então da espiritualidade. E hoje ela mudou essa visão. Ela disse que a gente tem que cuidar da espiritualidade, da mente e do corpo. É isso mesmo, professor? É isso mesmo. Eu me lembrei, já que você está falando da medicina, de um estudo que foi feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Na verdade, por cardiologistas vinculados à Sociedade Brasileira de Cardiologia. Esse estudo foi coordenado pelo Dr. Álvaro Avezum, que é um cardiologista muito ícone no campo da pesquisa. E esse estudo comprovou que elementos da espiritualidade desenvolvidos
tem o efeito de diminuir a incidência de doenças cardiovasculares. Esse estudo está publicado, então é um estudo bem conhecido na área para quem pesquisa espiritualidade, e ele apontou que, por exemplo, disposição para perdão, disposição para gratidão, como uma expressão da espiritualidade genuína, né, tem um efeito direto na saúde mental e na saúde física. Então, se a gente pensa nessa fala que você trouxe da geriatra, né, de que existe uma ligeira hierarquia nesse processo de importância, nós vamos entender que as pesquisas têm mostrado que sim, quando eu estou disponível a desenvolver esse aspecto da minha vida, naturalmente minha saúde mental, minha saúde física vai ter um resultado direto desse benefício. Isso tem a ver com religião, Saulo? Não necessariamente, né? Nós entendemos assim, temos conceito, né? A espiritualidade é a minha experiência aonde eu necessito atribuir um sentido e um significado maior à vida do que somente coisas concretas e físicas, né? Isso é a minha espiritualidade, então eu cultivo ela. E uma das maneiras de cultivar a minha espiritualidade é desenvolvendo um pertencimento a uma religião. A religião nós chamamos que é uma espécie de institucionalização da espiritualidade. Então, é um grupo que eu pertenço, então há pertencimento, é onde eu posso desenvolver algumas práticas, é onde eu posso, por exemplo, estruturar uma relação de doação, de fazer parte de uma causa maior, o voluntariado vai perpassando aquele ajuntamento. Então, sim, eu posso dizer que no conjunto da espiritualidade cabe uma expressão religiosa. Mas eu posso ser uma pessoa que vive uma espiritualidade sem necessariamente professar uma religião diretamente. Porque tem muito mais a ver com uma atitude, com escolhas que eu vou fazendo no meu dia a dia, do que necessariamente uma religião em si. Rafael, tem preconceito com relação à espiritualidade? O cientista social é assim, a gente vai logo com o pé na goela, né? Exatamente. Tem muito e não sei se tão cedo isso vai ser resolvido. Hoje já se fala em uma espiritualidade laica, um termo extremamente interessante, não sei se... Define laica para quem não sabe o que é, né? Se o professor Saulo já ouviu falar desse termo. Seria a ideia de uma espiritualidade mais atrelada ao uso da razão e não tanto a uma religião específica, né? A laicidade seria a aceitação de todas as religiões. E a gente está vendo aí muito nos movimentos de coaching, que na verdade aí é uma síntese, né? Um sincretismo. Aí eu particularmente fiz alguns cursos que você mergulhava em Jung, de repente você mergulhava no hinduísmo e de repente você voltava para outra linha. Ou seja, o homem está buscando e talvez tanto quanto já buscou. E isso eu acho que é um fator interessante aí da gente pensar, né? Saulo falou sobre essa coisa do voluntariado, né? Que importante isso. O que é voluntariado? Voluntariado é o uso da liberdade para se colocar à sua vontade. Voluntariamente você exerce a sua liberdade. A espiritualidade, ela fala muito disso. A espiritualidade, ela liberta para você poder ir lá num trabalho que não te compensa materialmente tanto quanto o outro, mas te completa como ser, como alguém que existe e tem uma função primordial, como Aristóteles dizia, né? A eudaimonia, que é um termo grego para falar que se você foi criado neste cosmos, ninguém pode ser colocado neste lugar que pertence a você. Se você não está nele, alguém está e você está no lugar de alguém. Então, a espiritualidade, ela começa muito falando desse lugar. Aqui, não só do céu, né? Não só da transcendência, mas de uma vocação aqui. Saulo, a impressão minha, as pessoas procuram a espiritualidade / religião, porque a gente, quando fala de espiritualidade, normalmente a gente se remonta à religião, infelizmente, né? As pessoas confundem ainda muito. Elas procuram mais quando precisam, literalmente, quando elas estão mais fragilizadas, e isso não é uma coisa boa, né? Essa espiritualidade, ela tem que ser provocada, procurada o tempo inteiro para que a gente esteja bem, correto? Correto. Se a gente, como começamos aqui no bate-papo, entender que a espiritualidade, ela compõe a estrutura da natureza humana, assim como eu tenho um corpo, assim como eu tenho expressões emocionais, assim como eu sou relação, eu também sou essa dinâmica espiritual, né? Se eu não dou atenção a isso, se pensar a espiritualidade é uma coisa que eu deixo de forma secundária, naturalmente essa é uma área que vai sofrer muito, ela vai ficar extremamente
não desenvolvida, limitada, ausente de recursos. É bem curioso, eu tinha um professor na faculdade, no primeiro período, Silvério Karvovski. Esse era o nome do professor. Está vivo até hoje. Os bons professores, né, Saulo? Exato. Gestalterapeuta. Ele, né, recentemente eu ouvi numa palestra, enfim. Mas isso no ano de 2004, né, quando eu comecei a faculdade. E ele falava assim, ninguém é ateu nas trincheiras da vida. Eu lembro dessa frase dele. Né? E aí ele contava a história dele, do tempo que ele foi e se autoproclamava ateu, e até que passou por circunstâncias extremamente densas, e ele se viu impelido a ir para um campo da espiritualidade para poder lidar com aquela ausência, com aquela dor, enfim, com todo aquele desafio, né? Quando a gente fala de saúde espiritual, como o Rafael colocou, naturalmente nós entendemos que isso é cultivado, é desenvolvido, é estimulado, né? Práticas diárias que podem desenvolver e favorecer. Ensinadas, com certeza. Elas têm uma forte influência geracional e cultural também. Normalmente nós aprendemos espiritualidade em casa, né? Isso não quer dizer que é uma sentença para que você não possa mudar ou reencontrar uma outra expressão espiritual. Mas normalmente isso é um legado cultural que vai nos passando. Bom, eu sou baiana, né, gente? Eu sou suspeita. Eu tenho a crença da minha tataravó. Como católica apostólica romana, eu sou devota de Santa Bárbara, que era uma devoção que veio da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, que veio da minha tataravó. Então, a gente vem trazendo isso. E é engraçado que eu sou casada há 23 anos, meu marido fala, reza para Santa Bárbara para tal coisa acontecer. Eu falo assim, eu rezo. E tudo que ele vai pedir, ele fala, reza que só reza é forte. Eu falo, não, minha reza não é forte, minha fé é forte. É muita fé que eu tenho. Claro, em Deus, em primeiro lugar. Mas essa coisa vem. E aí, quando você falou do sincretismo, claro que eu fui na minha Bahia, né, Rafael? Porque, assim, lá a gente vive muito isso de uma forma muito aberta. Nós temos a lavagem do Bonfim, que é uma das mais famosas da gente, mas a gente tem a festa de Iemanjá, dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar, onde os padres e as mães de santos, os pais de santos estão juntos, tá? Para saudarem Iemanjá, que é Nossa Senhora da Conceição, esse é o do Bonfim, que eu não lembro no sincretismo, no candomblé o que é, mas, bom, eles são cultuados em conjunto, né? E você vê aquelas pessoas ali com aquela fé toda, com aquele movimento todo, independente da sua religião, mas uma espiritualidade lá em cima, desejando coisas boas, pedindo por coisas boas. E aí eu paro assim, eu faço, gente, e aí eu quero perguntar para você, né? E a intolerância religiosa versus espiritualidade, né? Tudo isso é para falar. Porque na Bahia isso é muito... A gente não vê tanto, né? Não é que não exista. Mas não é uma coisa tão natural da gente ver. A gente anda tão junto com todo mundo, né? Sim. Católicos, espíritas, protestantes, evangélicos, e aí, né? E é tão saudável isso, ao meu ver. Sim. Como é que você traz isso aí pra gente, Rafael? Núbia, você sabe o que todas as religiões têm em comum? Deus. A intolerância. Ah, tá. Pra mim era... Todas elas propagam que o seu caminho é o único, é o certo, é o sublime. Acho que esse aspecto da discussão é mais interessante para nós. E interessante que há uns 2 dias, não sei se Saulo viu, saiu uma matéria no G1 sobre o crescimento dos evangélicos, do candomblé e da Umbanda no Brasil. Achei interessantíssimo, né? Colocar dentro do termo crescimento, né? Isso volta para o que nós falamos no início. A busca por Deus, por sentido, pelo retorno, né? Quando você fala aí do bem, o homem ele pode chegar ao bem pela consciência, né? O Platão falava sobre o bom, o belo, o justo, o verdadeiro, ou seja, você pode chegar. A ética ela pode produzir um ser humano fenomenal, maravilhoso, mas a gente não pode esquecer que o conhecimento europeu produziu duas guerras mundiais. A gente não pode esquecer que a filosofia nietzschiana embasou um holocausto. A teologia luterana foi uma parte fundamental no pensamento hitleriano. Ou seja, não basta só tentar sermos bons. Se a gente não desenvolver essa espiritualidade, né, que nos mostra a nossa verdadeira consciência. Dentro da minha linha de fé, eu gosto muito de uma palavra que Jesus disse. Vós que sois maus,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não lhe dará do seu espírito. Ou seja, isso transcende a questão religiosa. Essa palavra dele transcende o próprio cristianismo. Porque ele está falando que a natureza humana, embora capaz de fazer coisas boas, também é capaz de fazer coisas ruins. Lamentavelmente, né? Viktor Frankl, né? Doutor, me respalde, por gentileza. Mas ele falava uma coisa fenomenal. Ele dizia que o mesmo homem que engenhou a câmara de gás era o homem que entrou nela com a cabeça erguida e o Pai Nosso nos lábios. Então, a espiritualidade transcende tudo que nós já vimos nessa terra em relação ao mal, em relação à intolerância, ao que a gente está falando, né? Buscamos uma harmonia. E aí, estendendo um pouquinho aqui esse pedaço, porque mexe muito comigo, e eu tenho cavado um pouco justamente essa questão que você colocou, e tenho descoberto um discurso pré-eclesiástico na fala de Jesus. A ideia é que a partir da igreja cristã, tudo passou a acontecer. Ele fala disso, mas ele tem uma atuação antes disso. Ele foi no leproso, ele foi na prostituta, ele foi no pobre, ele foi no marginalizado, ele foi de encontro ao sofrimento humano. Uma espiritualidade sadia, bem desenvolvida, coloca você no seu lugar e te mostra a importância que a sua vida tem para o outro que está em sofrimento. Nossa. Me permita emendar aqui com o Rafael, que... Pode chamar de Rafa, é um Rafa, papo. é meu amigo. Ele é meu irmão mais velho, apesar da mesma idade. Depois eu sou de quero novembro, entender ele é de dezembro, é isso, por basicamente. Né? Temos 41 anos, é isso. São jovens demais. Mas tem um elemento que afirma tudo isso que o Rafa está trazendo para nós, que é a expressão compaixão. Aí eu vou falar desse lugar da psicologia social, né, que procura pensar esse comportamento individual que influencia um coletivo, por exemplo. A ausência de compaixão, ela acaba afirmando demais esse lugar da intolerância, né? Então, o que todas as religiões têm em comum, que às vezes perpassa esse lugar da intolerância, elas também podem ter em comum, se estiverem disponíveis para isso, a apropriação da compaixão, que é a forma como eu enxergo o outro, a forma como eu estou disponível para ver o outro para além de mim mesmo. Né? Acho que esse é um ponto que vale a pena quando a gente considera a intolerância. Bom, mas é tão complicado, e aí, Saulo, eu quero voltar para você e voltar para a questão da intolerância, né? Eu falo religiosa, volto a dizer, né, com o cunho da espiritualidade mesmo. O que eu cultivo, o que eu acredito, como eu alimento, né, essa minha espiritualidade. E o que você poderia trazer de mais importante nesse cultivo da espiritualidade, né? Não só o que, mas o como eu posso fazer isso, porque tem muita gente que fala assim, gente, eu não ouço essa voz que você falou, eu não consigo enxergar Deus porque minha vida não é legal, né, porque Deus, porque o nosso Deus não é um Deus de sofrimento, e porque as pessoas sofrem, eu não consigo cultivar espiritualidade nesse aspecto, né? Como é que a gente faz isso? Tá. Então, tem algumas formas, né, da gente poder pensar o início disso, né, porque o leque ele é amplo, ele é bem expressivo. Mas uma das formas é eu minimamente pertencer. Pertencer a uma ideia, pertencer a um ideal, pertencer a um grupo de pessoas que professam uma fé. Esse lugar de pertencimento tem o efeito de nutrir essa expressão de fé ou de espiritualidade, né? Pensar o cultivo de espiritualidade isolada me parece bem desafiador. Né? Então, pertencer a uma expressão que já existe, que faz sentido para mim, na qual eu possa me deslocar para esse lugar, e esse lugar se deslocar para dentro de mim, e nesse processo que a gente chama de comunhão, né? Ter uma união em comum ali pode ter o bom efeito de iniciar o desenvolvimento de uma espiritualidade, né? Porque nesse grupo, por exemplo, eu vou descobrir comportamentos, eu vou descobrir iniciativas, eu vou descobrir até rituais mesmo, ritos ali que possam dialogar com a minha espiritualidade e desenvolvê-la. Tem uma expressão que a gente vai encontrar na literatura, nas pesquisas de espiritualidade, que é a expressão florescimento humano. Né? Então, como que o humano floresce, né? A partir da conexão com outros, num solo bom, enfim, com todas as boas medidas de temperatura ali que possam favorecer esse desenvolvimento. Porque aí a gente vai para uma outra expressão, que é a maturidade
de uma espiritualidade, a maturação, o desenvolvimento, e aí vão vir disciplinas. Por exemplo, disciplinas espirituais, a meditação é uma disciplina, né? Em diferentes religiões você vai ter formas diferentes de meditar, né? Então, como é que eu vou investir num tempo de solitude? Não de solidão agora, de solitude. Traduz solitude para as pessoas, Ótimo. porque tem gente que acha que solidão e solitude são a mesma coisa. E não são, tá, Não gente? Não são. Então vamos começar com solidão. Solidão, basicamente, é quando eu estou só porque o outro escolheu não ficar comigo. E aí é muito caro, é doído, é amargo a solidão nesse sentido. A solitude é a minha atitude de me colocar só, de me distanciar, porque se faz necessário ter um tempo comigo mesmo e com uma divindade, com o transcender da minha própria vida, onde eu posso me ouvir e ouvir algo para além de mim. E essa é a solitude, né? Então são elementos básicos aí para a gente pensar no desenvolvimento de uma espiritualidade. As pessoas têm medo da solitude. Sim, Porque ainda elas não mais no conhecem. século XXI, com uma polifonia, com uma série de vozes, de imagens, de estímulos, redes sociais e tudo isso, sim, foi nos distanciando dessa boa disciplina, digamos assim, que é a solitude. Então vamos voltar a exercitar, tá, gente? Ficar sozinho com sua companhia é perfeito. De vez em quando você e você mesmo. De vez em sempre, eu até diria, tá? E como o professor Saulo falou aqui, né? Não é uma escolha do outro, é sua escolha de se reconhecer, de se ouvir, de se interpretar, de se perceber, para que você possa fazer tudo isso muito melhor com o outro. Porque às vezes a gente deixa de enxergar o outro porque a gente não conseguiu se enxergar. É isso, Saulo? Exatamente, é por Né? aí. Bom, você tá assim, Rafa, porque... Vou chamar de Rafa Só aprender, também. por favor, por favor. Né? Que aqui, como é papo, a gente acaba ficando íntimo. Com certeza. Ô, Rafa, e como é essa questão da gente se encontrar dentro da espiritualidade, aí o cientista social vai baixar em você de novo, como a gente fala na Bahia, né? O que a gente percebe, né? As pessoas que vão à igreja normalmente são pessoas que se sentem desprotegidas. Posso falar assim? Sim. Elas se sentem carentes, se sentem desprotegidas e elas vão para essa igreja, para essa religião, em busca dessa espiritualidade na realidade, nesse grupo, porque elas percebem que com o outro é mais fácil ou porque elas precisam de fato de uma orientação para saber como viver uma espiritualidade que é necessária para a saúde mental, né? Porque se eu tenho uma espiritualidade desenvolvida, eu tenho uma saúde mental melhor. Então, como é essa busca? Como é que eles chegam a essa espiritualidade? Como é que eles chegam a esse espaço? Perfeito, muito boa. A pergunta é ótima. Núbia, o Saulo aqui já mencionou, a maturidade, ela pressupõe um processo de acompanhamento. Ninguém amadurece por si só. Né? O que nós conhecemos, alguém nos ensinou. E a igreja, por exemplo, a instituição religiosa, uma linha de pensamento, uma religião sapiencial, que são religiões mais focadas na racionalidade, né? Como a filosofia oriental, que não separa religião de filosofia, se fundem num só discurso, todas elas exigem que você pare e aprenda algo que você não sabe. E ao fazer isso, você tem que ceder lugar. Um lugar onde geralmente reside as nossas certezas, as nossas convicções, né? Então, eu acho que ao falar de espiritualidade aqui, a gente tem que também aproveitar esse podcast maravilhoso para desromantizar algumas questões que já trouxeram muitos problemas para as pessoas. O Brasil é um país que está crescendo muito, né? O número, principalmente, por exemplo, de evangélicos, mas também nós temos um dado alarmante, que é o país que está tendo a maior desistência de pessoas, por exemplo, no cenário evangélico. Eu posso fazer essa autocrítica, porque é o meu ambiente. Então, tem pessoas entrando e tem pessoas saindo. E como fica a questão da espiritualidade, né? Então, será que eu estou indo mesmo buscar o desenvolvimento da minha espiritualidade ou estou indo procurar a reafirmação daquilo que eu quero que alguém diga? E aí eu deixo para os psicólogos tratarem isso na clínica, porque talvez é a voz de um pai, de uma mãe, de um professor, de um amor que não veio, de uma afirmação que não veio. E o desenvolvimento da espiritualidade não tem nada a ver com isso.
Não tem nada a ver com suprir você nisso. Ele tem a ver com levar você ao máximo da essência do ser. E nós acreditamos que isso é possível ao nos aproximarmos de Deus. Os rabinos falam que a alma está presa, né, querendo voltar para Deus. E, inclusive, falam que quanto mais materialista nós nos tornamos, mais adoecemos, porque estamos resistindo ao processo de volta da alma, né? Uma leitura poética, mas para falar o que a gente está vendo. As pessoas querem Deus, estão tropeçando em questões humanas. E aí, responde a pergunta dele, Nossa, professor. a resposta está aqui pronta, né? Então, vou trazer como psicólogo um pouco de como é que isso chega na clínica, né? Isso. Como é que esse estado de vulnerabilidade, muitas vezes, que é o que leva, né, essa pessoa a procurar uma comunidade religiosa, ou até talvez a frustrar e sair dessa comunidade, ou viver problemas dentro dela. Quando isso chega na clínica, né? O que acontece? Antes, a gente precisa validar essa clínica num campo ético, naturalmente, né? Um psicólogo clínico, ele é um profissional de saúde. E ele se propõe a fazer na psicoterapia um tratamento de saúde, né? E esse tratamento precisa estar baseado no nosso código de ética, onde não existe um lugar para preconceitos, não existe um lugar onde a minha opinião pessoal ou a minha religião, ela salta. Eu posso, enquanto psicólogo, ter a minha religião, e eu tenho a minha fé, a minha crença. Mas dentro do setting psicoterápico, esse lugar da minha religião, ele fica do lado. O que me orienta em termos de escuta clínica é exatamente acolher essa realidade do outro. E aí me permita aqui trazer alguns dados até de pesquisas recentes, né? Tem um pessoal muito joia, que é onde eu estou aplicando o pós-doutorado, lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? Coordenado pelo professor Alexander Moreira, que é um psiquiatra de renome internacional, mineiro, lá de Juiz de Fora, que tem conduzido um grupo de pesquisa já há mais de 10 anos no campo de espiritualidade e saúde. Que legal. Nesse grupo tem uma psicóloga chamada Pedrita Reis, né? É uma pessoa maravilhosa e ela fez uma tese de doutorado levantando, com psicólogos, foram mais de 4.000 psicólogos entrevistados, tá? Mais de 4.000, Rafael. Levantando um pouco, com diferentes perguntas, a percepção desse psicólogo sobre espiritualidade dentro da clínica, né? E o que é muito interessante nos resultados dessa pesquisa é que a maioria dos psicólogos, por exemplo, apontam que sim, é relevante, né, poder acolher a espiritualidade do meu paciente, mas a maioria também vai dizer, eu não sei como fazer isso de forma adequada, né? Então nós temos um gap, uma lacuna, porque uma outra pesquisa paralela à da Pedrita vai dizer que 80% dos pacientes afirmaram que querem falar das suas religiosidades dentro do consultório. Fato. Querem. E aí eu me lembro de uma frase para compor tudo isso, de um poeta espanhol que é o Ortega y Gasset, que ele vai dizer o seguinte: eu sou eu e minha circunstância. Então a minha espiritualidade, a minha religiosidade é a minha circunstância existencial. Então ela quer vir para a clínica, porque na clínica são as minhas questões que vão ser dadas ali. Então sim, se esse psicólogo está com a sua escuta alinhada com a ética profissional, ele não está desimpedido de poder ouvir o seu paciente falar das suas crises de fé, do que ele está vivendo no seu contexto eclesiástico, né? Ele não está impedido, por exemplo, de problematizar até a ausência disso, pensando a espiritualidade como um recurso de saúde, como muitas pesquisas vão apontar, né? Agora, o que não nos cabe, por exemplo? Não me cabe prescrever religião para o paciente. Isso não é meu, né? Não me cabe entrar num debate teológico com ele ali. Aquele lugar, ele é sagrado. Eu tenho para mim que a clínica psicoterápica, ele é sagrado. Sim. E o que interessa ali é o sofrimento desse paciente, como ele está se orientando a partir disso, a ausência de recursos que muitas vezes vai precisar ser confrontada ou levada para um campo de reflexão psicoterápico, para que ele então, na sua liberdade, e aí eu vou trazer aqui um pouco a brasa para a minha sardinha do campo do essencialismo, da logoterapia, nessa liberdade, se apropriar de uma responsabilidade da sua vida, do seu existir, né? Nossa, o que a gente fala? Meu professor, orgulho. Não, mas é verdade, eu tenho pacientes de diversas religiões e quando eles trazem isso é desse jeito mesmo que a gente tem que enxergar, né, Saulo? Eu não posso inferir na sua religião, eu não posso te obrigar, né,
na sua religião. E não só dentro da clínica, dentro do trabalho que eu faço com mulheres vítimas de violência. Outro dia eu ouvi umas coisas, né, de um senhor, que ele foi colocado numa clínica de adictos. Adicto é um nome bonito de viciado, né, gente? Porque ele era travesti. E ele entrou na igreja e o pastor mandou ele para uma clínica para ele se purificar, porque aquilo ali era um vício. E ele tinha que ser curado. E ele perguntou, doutora, o que a senhora acha? Eu falei, eu não acho nada. O senhor foi? O senhor ficou feliz? Né? É o que o senhor crê? Então tá tudo bem. Né? E é isso que a gente tem que pensar. Você está feliz com sua escolha? É desse jeito que você... Ela faz sentido para você? Exatamente, ela faz sentido para você? Fez, então tá tudo bem. Vamos ser felizes, né, Rafael? Sim. Nessa sim, função da gente. Sim, e aí, falando sobre ser feliz. Ser feliz e saúde mental tem tudo a ver. Ser feliz e espiritualidade tem tudo a ver? Muito, muito. E que tema maravilhoso, porque... o Saulo citou Ortega C aqui, e eu me lembrei da ideia dos náufragos, né? Que é aquela metáfora que Ortega C falava, que você está ali naufragando e tem poucas tábuas para você se agarrar. As quais você se agarraria? Ou seja, quais são as verdades que iriam com você até diante da morte? Né? Para mim, a felicidade está em estar apegado a essas verdades, né? É possível porque o vínculo maior que o ser humano é capaz de desenvolver se chama amor. Então, né, na própria Bíblia cristã e hebraica, na nossa cultura ocidental, a gente aprendeu lá os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. E parece como uma imposição, um Deus que está carente. Precisa... Não tem nada a ver com isso. Tem a ver sobre a maior busca da alma humana. É o amor. Nós queremos ser amados, nós queremos ser aceitos, né? Essa descrição do 7 terapêutico é o acolhimento, porque ele é o primeiro passo, né? Para que você possa abrir um caminho para que o amor possa curar. E eu trago aqui uma experiência interessantíssima e um tema duro, difícil, polêmico, tá? Acho muito bom você... achei maravilhoso você levar, porque a conversa acaba que vai indo para esse lugar. E nós temos um menino que ele passou por uma transformação agora, se tornou uma moça. É uma moça trans. Na estrutura, né? Trans, na estrutura física. E eu estava sentado lá e alguém me chamou e falou, Rafael, fulano tá tendo uma crise de pânico, você pode ir lá? E eu fui e foi um batalhão atrás de mim, né? E eu falei, e agora? O que que eu vou falar? Né? E essa pessoa... Essa moça trans? Essa moça trans, guardando o nome, claro, o nome, por questões lógico, éticas, né? Sim. Por questões éticas, havia terminado com o namorado e o namorado não sabia da sua condição. Trans. Descobriu na prática. E é difícil, porque você busca na espiritualidade uma resposta e você descobre que você tem uma caixa de ferramenta moral, teológica, filosófica, social, assim, muito vasta, né? Clínica, né? Mas a prática está ali, a dor está ali, o sofrimento está ali. E é legítimo. E é extremamente legítimo. E eu pude conversar com ela, abraçá-la, dar um copo d'água e falar das dificuldades que nós todos passamos em questões relacionais. Me permita, compaixão. Claro. Isso é uma expressão prática, viva de compaixão. Concordo plenamente, verdade. E eu quis trazer esse exemplo, assim, achei pertinente, né? Porque era o que nos cabia. O que nos cabia era o acolhimento, porque o sofrimento é legítimo. Então, não há o que se discutir em termos de religião sem que o acolhimento seja feito antes. E para mim, você chega a uma espiritualidade feliz quando você aprende esses princípios, né? Por isso que a máxima socrática era: conhece-te a ti mesmo. Exatamente. Né? Sócrates, você é o mais sábio. Por quê? Só sei que nada sei. Então, eu não sei como eu vou ao fim dessa jornada de espiritualidade, eu não sei como
como eu vou me garantir diante de Deus? Eu acho que é por esse esvaziamento, essa renúncia e viver uma vida que faça sentido para o outro, né? E ao levar sentido ao outro, como no exemplo dessa moça, eu encontro o meu sentido. Gostei, você me deu uma ideia agora. Saulo, espiritualidade versus modernidade. Uau. É isso aí, né? Vamos lá. Vamos lá. A gente está filosófico demais. Isso. Acho que a presença do filósofo nos inspirou nisso, né? Mas pensando um pouco, o que a modernidade, ou como a modernidade duela contra a espiritualidade, né? Então, se a gente pensar que a gente existe num estilo de vida acelerado, né? Muito performático. Muito líquido, como diria Bauman, como né? diria Bauman, com certeza, né? Muito inclinado a metas, a prazos, né? Então, a gente tem duas expressões que eu utilizo bastante nas aulas, né? Quando a gente vai pensando um pouco sobre a modernidade, ou pós-modernidade que seja, né? Que é a aceleração e o imediatismo. E isso nos leva a um estado constante de descontentamento. A gente sempre, virou meme, né? A gente sempre vai dobrar a meta. Você dobra a meta porque você nunca se contenta. Quando a gente vai para uma espiritualidade sadia ou saudável, né? Nós vamos encontrando, por exemplo, a possibilidade de contemplar e me contentar. A possibilidade de olhar para o real, para olhar para o que eu tenho, para olhar para as relações e para os afetos, num ato de desacelerar. Então, a contemplação é como eu enxergo. E eu me autorizo a enxergar, a ver que eu tenho. Tudo bem, existem faltas, mas existem coisas reais, existem afetos, existe amor, existe gente, existe presença, né? E isso me leva na contemplação a me contentar. A gente falava agora de alegria, né? A gente pode pegar o sinônimo de alegria como estar contente. O contentamento é algo extremamente caro para o século XXI, mas necessário. A modernidade tirou o nosso contentamento. E a ausência de contentamento nos adoece, Núbia. Muitos pacientes que eu atendo, que você provavelmente atende também, o próprio Rafa na clínica, enquanto filósofo, tem como cerne das suas angústias, da produção de sintoma, uma ausência de contentamento. A forma como nós não nos contentamos com o real, e aqui uma nota de rodapé, eu não estou falando de uma vida medíocre, eu não estou falando de uma ausência de responsabilidade ou de ausência de iniciativa. O contentamento como uma atitude de olhar para o que eu tenho e encontrar um mínimo de satisfação nisso, de gozo, né? Ver beleza, ver virtude nisso. E desejar coisas novas, sonhar, projetar, até bater a meta. Por que não? Mas bater a meta a partir do contentamento. Isso vai ser indispensável para a sua saúde. E você falou uma coisa que é interessante. E aí eu vou trazer para jogar para Rafael. Vamos ver como é que ele pega isso, né? Rafael, falta de contentamento é falta de espiritualidade, porque assim, eu aprendi com manhã, né? Porque na Bahia é manhã, né? A agradecer por tudo. A gente tinha muito pouco, nós somos 7 filhos biológicos, ela criou mais 4 e tudo dividiu por muita gente, né? E ela fazia, minha filha, de graças a Deus, a gente não tem tudo que quer, mas a gente tem tudo que precisa, né? Passamos por muitas vontades, mas eu não posso dizer que eu passei fome. E ela ensinou muito pra gente, né? Agradecer por todas as vitóriazinhas. E isso tem muito a ver com a fé. Minha mãe é uma pessoa de uma fé que você não tem noção, né? Se eu contar aqui, acho que ninguém acredita o tanto que ela tem fé e o tanto que essa fé moveu a vida da gente a vida inteira. É isso. Então, falta de contentamento é falta de espiritualidade? Olha, Núbia, se tratando de uma opinião pessoal, eu diria que sim. Eu diria que sim, porque existem coisas que elas são sublimes, né? Aristóteles, ele tinha uma expressão que era a expressão bem supremo. E se eu perguntasse para você agora, né? Você fez aí uma anamnese legal da sua mãe, você até emocionou aí, né? Deu para perceber. Qual seria um momento que você gostaria de eternizar? Né? Talvez agora a imagem da sua mãe está ali, você está lembrando e as palavras dela estão vibrando dentro de você. Totalmente. Né? E eu tenho certeza, imagina, e eu tenho certeza que essa imagem, essa voz que está falando de novo dentro de você, que está fazendo seu coração esquentar, vibrar, né? Aristóteles chamava isso de bem comum, e bem supremo, e ele definia isso como o revestimento da realidade com a eternidade. São aqueles momentos que você quer eternizar,
né? Quando você vê o seu filho pela primeira vez no hospital, né? Quando você dá o primeiro beijo, quando você passa no seu primeiro concurso, quando você, né? As conquistas que fazem sentido para nós. Então, esse contentamento, ele não tem a ver com uma comparação, né? Acho que o Saulo falou aqui muito sobre um tema que eu gosto muito, do Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano. Deixo aqui a dica para os nossos queridos ouvintes aí, livro Sociedade do Cansaço. E ele está falando muito sobre isso. Filho. Então, nossos espectadores aí já correm nesse livro porque ele é maravilhoso. E Vida Contemplativa é o livro seguinte que ele fala. Então, ele aborda essa questão do cansaço e depois, né, a contemplação como chave. Mas esse contentamento, ele tem a ver com o que é bem supremo para nós, né? No fim, a gente volta para o Ortega C. A pessoa está lá no leito de morte, o que ela quer? Ela quer dar um beijo no filho, que está em outro estado. Ela quer pedir o perdão que não foi pedido. Ela quer aproximar o coração daquele que sempre esteve longe. O que é isso? Isso é o contentamento real. Isso são as coisas que verdadeiramente nos fazem feliz. Né? E a espiritualidade fala exatamente disso, de você viver aquilo que te faz feliz, que não tem a ver com desejo, que eu acho que muitas vezes se confunde, né? Na clínica, apenas um desejo nu e cru, mal polido, mal pensado, né? Porque eu preciso tirar as camadas desse desejo e saber o que tem lá. No fundo, nós queremos essa completude, e que tem a ver com essas coisas simples da vida, que qualquer pessoa, em qualquer contexto, ela pode viver. Então, se eu tenho espiritualidade, eu consigo contemplar o simples e consigo chegar ao contentamento? Saulo? Sim. E aí eu fiquei ouvindo o Rafael e pensando, né, vendo você se emocionar de novo aí, né, com tudo que a gente está conversando, porque é inegável, ou é inevitável, melhor dizendo, não falar de sofrimento. Porque pensar a contemplação e até o processo de contentamento não nos isenta de ter que encarar o sofrimento, né? A ausência, a falta. Então a gente pode encontrar a ideia de que na espiritualidade desenvolvida, o meu sofrimento, ele pode dialogar com elementos de significado para a minha vida. Então meu sofrimento, ele não necessariamente vai me arrasar por completo, porque quando ele se instala, quando eu preciso passar pelo terreno do sofrimento, eu não passo desprovido de recursos, né? Recursos de fé, recursos de afeto, recursos assim que me permite, como o Rafael trouxe a famosa citação do Viktor Frankl, que é um grande autor para falar de espiritualidade, de sofrimento, né? Então ele vai dizer o recurso de uma oração nos lábios para as pessoas que caminhavam por uma câmara de gás. Ele foi testemunho ocular disso por 3 anos e meio em campos de concentração que ele passou. Então a logoterapia. Fé, logoterapia e análise existencial. Então a fé, por exemplo, ela é um grande recurso que vem a partir dessa dinâmica da espiritualidade para a gente passar pelo terreno do sofrimento com uma dignidade humana, mesmo que isso não necessariamente subtraia o sofrimento, mas me dá condições para passar por ele. Agora imagina passar pelo sofrimento, como a gente, né, muitas vezes encontra pessoas no caminho totalmente desprovidos de recursos de espiritualidade. A vida vira um desamparo. Um desamor. Exato, me lembrei de uma equação do Frankl, que é D é igual a S menos S. Desespero é igual a sofrimento menos sentido, né? Então, quando o sofrimento ele é dado a nós e nós estamos totalmente desprovidos de recursos de sentido, de significado, muitas vezes o que nos espera é uma condição de desespero, de desamparo, de desesperança, né? Então, acho que é importante a gente entender que até nesse ponto tão crucial que todos nós vamos ter que passar na vida, né, a fé e a espiritualidade é um recurso saudável para nos orientar. Nossa, gente. Olha, eu confesso que eu ficaria aqui mais 2 horas, mas infelizmente nosso programa chegou ao final. Meu Deus, né? Já. Voou, hein? Porque o papo é cabeça, né? Um papo gostoso, com 2 maravilhosos, sem dúvida nenhuma. Saulo, gratidão, mestre. Você sabe que eu sou extremamente grata, né, por ter tido e ter você na minha vida, tudo que você me ensinou e tudo que você me ensina. E assim, eu sei que ultimamente as pessoas não estão dando muito valor aos professores, lamentavelmente, mas deem valor ao seu professor, agradeça,
tá? Porque ele cuida de você também, ele quer o seu crescimento, ele fica feliz pelo seu sucesso. E um dia ele vai olhar lá na frente para você, como ele fez outro dia comigo, eu vou contar para vocês. Conte, Núbia, vou contar. Ele me manda uma mensagem no WhatsApp e fala assim: Núbia, esse é o seu papo cabeça no Grupo Paranaíba. Eu fiz, professor, ele ficou todo orgulhoso. Né? Então, assim, muito carinho, né, em forma de palavras. E pode ter certeza que se eu estou aqui hoje, eu agradeço também a você, né? Você, professor Daniel, professora Lia, professora Suziane. Então, assim, são professores que fizeram. Débora, que foi uma preceptora. Então, tem pessoas que passam pela vida da gente. Gente, se eu esqueci alguém, não fica triste não, tá? Fora minhas professoras de primário, eu tenho contato até hoje com a professora minha, gente, da quinta série, Pro Joinha, né? Helena Lina, Helena Amaral. Então, assim, eu tive professores maravilhosos. E se eu tô aqui hoje, se eu amo tanto estudar, e se eu estudo a vida inteira, é porque eu encontrei pessoas incríveis como você. Então, professor, gratidão por tudo, muito obrigado, fique à vontade aí. Obrigado, Núbia, obrigado, eu agradeço o convite, né, já tive outras vezes no Papo Cabeça e hoje com um tema que atualmente, Núbia, eu vou te dizer uma coisa, estava falando isso pro Rafael, enfim, as pessoas mais próximas a mim têm compartilhado disso, né, eu tenho 41 anos, eu tenho basicamente 16 anos como psicólogo, mais os 5 de formação e 21 anos que eu estou na psicologia, né. E eu cheguei no momento hoje que eu me autorizo a fazer só aquilo que eu acredito muito, né? Então, estudar espiritualidade, como tem sido a minha trajetória nos últimos meses, no campo acadêmico, com desenvolvimento de pesquisas, tem sido hoje, para mim, um grande norte para a minha vida, né? Fruto dessa experiência clínica, de ouvir tanto sofrimento, de ver o lugar relevante da ciência psicológica para isso, mas a questão indispensável para a ciência psicológica também, que é esse diálogo com o campo da espiritualidade. Então, obrigado pela oportunidade de partilhar isso com os nossos telespectadores e ouvintes aqui. Por favor, se quiser deixar seus contatos, eu sei que agora você é associado também na Unipsico, Certo, né? isso. Que a gente pode te encontrar por lá também, né? Claro. Meu Instagram é Saulo Cerrado, então lá tem todas as informações, né, enfim, de como você me encontra profissionalmente, eu sou psicólogo clínico e tudo. Estou, né, como cooperado da Unipsico, que é uma cooperativa de psicólogos, referência no Brasil, viu, Núbia? Referência no Brasil para nós aqui, em termos de excelência, né? Então, ali é um corpo de psicólogos que se propõe a fazer um atendimento de excelência a partir de uma série de convênios de saúde que nós temos, e o próprio convênio da Unipsico, que é um convênio muito bacana, tem um convênio para universitários com um preço adequado ali, né, à realidade universitária que nós sabemos que é diferente do profissional, né, e tem atendimento individual, infantil, atendimento de casal também, né, então vale a pena você depois fazer uma pesquisa e descobrir um pouco da Unipsico, que ela pode te conectar diretamente a um bom psicólogo que vai te acompanhar no seu processo. Obrigada. Rafael, muito obrigada, viu? Adorei te conhecer, né? Se eu falasse isso na frente de minha avó, ela ia dizer: minha filha, você só adora a Deus. Então, eu gostei muito. Sério, eu tenho trauma disso. Toda vez que eu digo que eu adorei alguma coisa, minha avó a vida inteira. Você é o chavão você só adora. Foi um grande prazer conhecê-lo. Mas é verdade, ela falava. Toda vez que eu falava, eu adoro macarronada. Ela, você só adora a Deus. Ai, nada na vida. Sim, senhora, vovó. Boinha, como a gente chama na Bahia. Obrigada, imagina, Rafa. Que viu? isso, foi um prazer. Agradeço o convite, que precioso, que aula, né? Que tivemos aqui. Nossa, né? nem falo. Recomendo, viu, gente? Dr. Saulo, olha, daqui uns dias ele não vai estar mais aqui no Brasil, só passeando, então aproveitem mesmo, tá? Foi um prazer, que tema maravilhoso, que tema necessário, né? A espiritualidade, ela está ao alcance de todos, ela foi posta em todos, né? Qualquer pessoa pode parar o que está fazendo e olhar para si e ela vai encontrar isso. Então, assim, parabéns por essa iniciativa, essa contribuição que eu tenho certeza que vai chegar em quem tem que chegar, né? E o nosso trabalho na filosofia clínica, o meu Instagram é o Lopes Rafael, tá? Para quem quiser conhecer um pouco mais da filosofia clínica. O Lopes Rafael. Rafael com PH ou com F? Com F normal. É isso aí mesmo. Pode passar lá para conhecer. Obrigado, Obrigada Núbia, prazer. a você. Para você que esteve com a gente até agora, eu deixei para o final um estudo de Harvard que diz que pessoas com a espiritualidade desenvolvida
tem 25% mais de chance de não adoecer. Ou seja, né, se enxergue, se olhe, desenvolva a espiritualidade que está aí dentro de você. Você só não descobriu às vezes. E se já descobriu, né, divida com as pessoas. A gente está precisando dividir amor, carinho, compreensão. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo Papo Cabeça.